galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o vídeo de hoje divide aqui em 4 partes e, como vocês podem ver, a gente não vai começar falando de Eduardo Bolsonaro, Trump, confusões internacionais, e você se pergunta por quê? Porque não teve nada? Porque não teve confusões? Tiveram? Essa daqui foi uma das notícias que circularam ao longo do dia de ontem. Efeito, ministro, governo teme que possível sanção a ministro atinja bancos brasileiros. E para a gente abordar essa notícia e as outras confusões dessa principal novela que pauta o debate público brasileiro, a gente tem que começar falando do Lula. Vai fazer muito mais sentido e parece que a questão do IOF, a crise do IOF que desenrolou ao longo da semana, ela envelheceu muito bem para a gente conseguir compreender essa linda nota da matéria da Veja, publicada aí ao longo do dia de ontem. Enfim, eu vou falar sobre isso. Saiu mais uma nota muito curiosa aí no Globo, mais uma vez na Bela Megali, mais uma vez, né, tentando aí jogar confusão pro lado do Eduardo Bolsonaro. Temos que falar sobre isso. Tem que falar muita coisa sobre o Lula. Aí na terceira parte, espero, tem que dar tempo. Eu quero falar do Dedé. O Dedé e o Lula é até um complemento da primeira parte. Ali no meio do Dedé e do Lula, esse rapaz aqui é o João Camargo do Grupo Esfera. Vamos falar do Grupo Esfera. O Grupo Esfera aí tá com o próximo evento do Guarujá, viu? Não é em Nova York dessa vez, não. Enfim. E no final tem mais notícia do Brasil de Lula. Então vamos correr, que é para dar tempo de comentar sobre tudo. E aí, né? Tamo aqui, a gente vai falar dessa notícia daqui a pouco. E vocês vão entender. Por que eu vou deixar para falar daqui a pouco? Vamos falar dos bancos. Vamos falar dos bancos, mas para isso temos que falar do IOF. A turma do Lula tá precisando de dinheiro. Vieram com a solução mágica. Vamos aumentar o IOF. Obviamente isso pegou extremamente mal. Começaram as pressões, as críticas. E o governo aí teve que dar uma corrigida na rota, mas não é que o governo abandonou a ideia por completo. Calma. Conforme a pressão subia no meio da semana, Lula e seus aliados, né, de primeira hora, como Randolph Rodrigues, o próprio Haddad também confirma, eles vieram a público falar o que todo mundo já sabia. Existe, né, uma grande chance de colapso da máquina pública se a alta do IOF for revogada pelo Congresso. Sim, o país vai colapsar. Eu gostei muito do Randolph Rodrigues usar essa palavra, colapso, sabe? É o ponto que estamos chegando no governo Lula. O líder do Lula no Congresso, que é o Randolph Rodrigues, ele é líder do governo no Congresso, assume publicamente que estamos diante de um possível colapso. Lindo, lindo. Tá ali o Haddad, ó. O Haddad, como é ministro da Fazenda, acho que ele é um pouco mais inteligente, já tá mais, como é que a gente pode falar, né? Um pouco mais maduro de tanto apanhar. E o Randolph tava ali do lado, ó. Máquina pública ficaria em situação delicada. Aí, o que é uma situação delicada? É o colapso. Um total colapso da economia brasileira. Parabéns aí aos envolvidos, vocês realmente nos surpreendem. Aí o Estadão hoje veio para comentar um pouco sobre esse caso e trazer algumas explicações do porquê não poderia ter esse aumento do IOF sem nenhuma vergonha. Nem precisava, porque estava claro desde o início, mas a equipe econômica do governo Lula não faz questão nenhuma de esconder que o aumento do IOF se presta exclusivamente a aumentar a arrecadação para evitar a paralisação da máquina pública, né, o shutdown, e tentar cumprir a meta fiscal deste e do próximo ano. Ao usar um imposto regulatório para tapar os buracos deixados pelas políticas perdulárias de Lula, pela gula do aparato estatal e pelas benesses fiscais a grupos privilegiados, o Ministério da Fazenda deu o tom do desespero do governo. A gula do aparato estatal é um negócio assim muito amplo, né? Vai desde o mau uso de verbas o que vem sendo feito com as estatais, vamos falar sobre elas. Espero que dê tempo de falar sobre os Correios. Serão umas notícias aí lindas, maravilhosas. Petrobras também. Super salário do judiciário, né? Esse daí é o que mais vem me incomodando, né? E benesses fiscais a grupos privilegiados é um ponto aí que a gente tem que começar a discutir, viu? Num futuro muito próximo aí no Brasil, porque tem uma galera aí que tá sendo muito beneficiada. Muito beneficiada. Tem gente que bota aí na casa de 800 bilhões de reais em diversos aí benefícios, renúncias fiscais, enfim, né?
Haddad aí deu o tom do desespero do governo. O IOF é um imposto que se presta a incentivar ou desincentivar atividades financeiras e controlar o fluxo de capital. Isso aqui é tipo o imposto do pecado da reforma tributária. Não é um imposto de arrecadação, é um imposto para assim, não. O executivo, né, pode utilizar, por isso pode ser elevado ou reduzido de maneira imediata a crédito do executivo. Pô, a gente quer estimular isso daqui, a gente quer reduzir isso daqui. Então, o governo tem, né, esse controle nas mãos. Agora, pense, reflita, o que poderá ser feito com o imposto do pecado, porque a ideia é a mesma. Estimular ou desestimular alguns setores para salvar o planeta Terra, né? Agradeçam aí a turma da reforma tributária. Enfim, já para levar impostos que tem como único fim aumentar a receita do Estado, que é o que o Lula quer fazer, o governo precisa de aval do Congresso e, a depender do caso, não pode cobrar o tributo majorado no mesmo exercício financeiro em que foi publicada a lei que o elevou ou antes de decorridos 90 dias da data de sua publicação. Teria que esperar o ano fiscal terminar para poder começar a cobrar. Contornar regras tem sido uma constante da gestão Lula, quase sempre a pretexto de preservar, ampliar ou criar programas focados na distribuição de benefícios. Diz que a derrubada do decreto do aumento do IOF acarretará impacto direto em programas prioritários do governo, como o Farmácia Popular, o Minha Casa Minha Vida, como afirmou o secretário do Tesouro, Rogério Seron, é reconhecer que o governo não tem como financiá-los com a receita regular. Ademais, o aumento do IOF encarece transações internacionais, o crédito para as empresas, principalmente pequenas e médias, que não tem margem para repassar esse aumento de custo para o consumidor. É espantoso que um governo cujas principais autoridades vivem a se queixar dos juros altos determinados pelo Banco Central se empenhe em adotar uma medida que claramente asfixiará ainda mais o crédito. Medidas tributárias e fiscais não devem ser tomadas à sorrelfa, como no caso do IOF, mas com a maior transparência possível, dentro da legalidade, respeitando competências. Governos responsáveis que prezam o planejamento e o bolso do contribuinte agem assim. Já governos movidos por desespero, como o de Lula da Silva, recorrem a gambiarras na esperança de que, se colar, colou. A gambiarra do IOF aparentemente não colou. Aí vamos lá. Não colou. Não colou. Por que não colou? Por que não colou? Essa é uma pergunta muito importante. E isso nos conecta a Eduardo Bolsonaro. Por que o IOF não colou? Pequena e média empresa não tem lobby. Se fosse algo que fosse machucar a pequena e média empresa, teria passado. Ninguém ia estar falando nada. Ninguém. Quem que ia estar reclamando? Quem? O Zé Ninguém não tem lobby. O povo não tem lobby. Tem que ter algo a mais. Tem que ter algo a mais. O não colou, ele vem aí por diversos lados diferentes que vão trabalhando, se articulando para salvar o Brasil das mãos do Lula. O Gerson Camarote da Globo News, né, parceiro do Lula, trouxe um bastidor aí da reunião entre Haddad, Hugo Mota e Alcolumbre. Em reunião tensa, Mota e Alcolumbre dão ultimato a Haddad sobre alternativas à alta do IOF. Por quê? Porque eles são bondosos, eles estão preocupados com o povo brasileiro. A reunião entre Haddad, Hugo Mota, Alcolumbre foi muito mais tensa do que relatado pelo Haddad. Integrantes do governo foram surpreendidos na reunião pela união de Mota e Alcolumbre contra a elevação do IOF. Essa palavra é interessante. Foram surpreendidos. Você, cara, mas vocês estão... Por que vocês estão contra? Tem algo errado acontecendo. Tem algo errado acontecendo. Os presidentes da Câmara e do Senado se demonstraram afinados e deram um ultimato ao Haddad pela apresentação de alternativas. Mota e Alcolumbre deixaram claro que, se as casas do Congresso analisassem o tema nesta quarta, o decreto de Lula seria derrubado. Haddad externou preocupação e disse que, se isso acontecesse, haveria risco de shutdown, ou seja, um colapso da máquina pública por falta de recursos para custeio. Em resposta, Hugo Mota disse que talvez seja necessário se chegar a esse ponto para se fazer o que é preciso, isto é, algo mais estrutural. Conforme relatos, o deputado disse que não adianta insistir na elevação de gastos públicos e o governo continuar a surpreender a sociedade com a elevação de impostos, visto que há um esgotamento desse tipo de medidas.
Os presidentes da Câmara e do Senado, então, reiteraram um prazo de 10 dias para que a equipe econômica apresentasse alternativas à elevação do IOF. Vocês têm 10 dias. Os integrantes do governo, então, apresentaram a ideia de manter o IOF mais alto esse ano e ano que vem te revoga. Mota, então, afirmou que o governo precisa apresentar uma proposta perene para os próximos anos. Aí vocês se perguntam, mas por que Mota e Alcolumbre fizeram isso, rapaz? Porque o IOF subiu no telhado. Pobre não tem lobby. Se pobre, quem foi que fez a pressão pro governo realmente puxar o freio? Porque ninguém acredita na boa vontade do Mota e do Alcolumbre. Aí a resposta começa um pouquinho aqui. Um pouquinho. O governo quer novas ações fiscais em 10 dias para frear reação ao IOF. O governo ainda tenta emplacar o aumento do IOF, mas já sinaliza ajustes. A ideia não é desistir da medida, e sim reduzir a pressão sobre o setor financeiro e transferir o peso para o consumo das famílias e o crédito do dia a dia. Mas como assim? O Estadão falou que o problema aí que ia encarecer para pequena e média empresa. Já o Renato aqui está falando que o governo, para tentar contornar essa crise, está tentando tirar do colo dos bancos. Quem é que está certo? O Estadão ou o Renato? E aí, Renato? E aí? Quando o governo veio com a questão do IOF, CNN conversa com Schwartzman. Alta do IOF é coisa de amadorismo assustador. Ex-Banco Central criticou a postura do ministro da Fazenda de dizer que a elevação do imposto foi necessária para sustentar a máquina pública. Aí a Ana fala assim, vejam só, todos que apoiaram a volta desse governo agora fingem espanto pelo amadorismo e irresponsabilidade deles, hipócritas. Aí vocês se perguntam, só porque um ex-integrante do Banco Central, e eu não acho que foi do governo Bolsonaro, né? Um ex-integrante do Banco Central reclamou do governo Lula, né? Um homem do mercado, só porque um homem do mercado reclamou do governo Lula, né? Na CNN, um homem da Faria Lima, o Haddad aí deu uma puxada de freio, o Hugo Mota e o Alcolumbre também, só por causa disso? Óbvio que não, né? O negócio foi muito mais escancarado. Haddad está reunido com Febraban, Itaú, Bradesco, Santander e BTG. Pobre não tem lobby, banco tem. Tá aqui. É assim que funciona. Quando pisa no calo do banco, qualquer coisa nesse país para. Em menos de 2 horas. Em menos de 2 horas tudo para. Não mexa nos bancos. Os bancos sustentam o governo Lula. O escândalo do INSS, quem está na ponta da linha prospectando o cliente ganha uma comissão. Quem realmente ganha o dinheiro do consignado são os bancos que emprestaram dinheiro. A CPI caminha para não dar em nada, até porque isso é uma notícia, nem vai dar para comentar hoje, eu acho. A Polícia Federal deve enviar aí para o Supremo parte aí do inquérito. E o Lauro Jardim, porque segundo ele, chegou em deputados e senadores. Ou seja, a questão do INSS já chegou nos bancos, deputados e senadores. O escândalo deve desaparecer aí, né? Começar a perder força nos próximos dias. O episódio do IOF está gerando desconforto em partes do mercado. A resposta não veio só em artigos ou entrevistas, mas em gestos. Né? Tem aqui, o Schwartzman tá ali, né? O Lula, absurdo. Mas o gesto, o que realmente importa? Uma reunião entre o Haddad e representantes dos principais bancos do país. Pode parecer apenas uma agenda de rotina, mas o contexto transforma o gesto em sinal. Estão pacificando tensões? Reorganizando o discurso? Ou apenas lembrando que certas decisões exigem mais do que um despacho interno? O que esse episódio escancara é algo recorrente. Decisões econômicas no Brasil raramente se resolvem dentro de uma única instância. Essas decisões passam por gabinetes, também pelas mesas de negociações do sistema financeiro, onde começa uma e termina a outra, nem sempre é claro. E talvez essa falta de clareza não seja acidente, mas parte do arranjo. Talvez o pessoal realmente queira que as coisas se misturem. Por isso que eu venho falando nas últimas semanas.
No Brasil, a gente tem que separar o poder político do poder econômico. Não é porque o cara tem um poder econômico na mão que ele tem que ter o poder político. Não dá pra ser dessa forma. Não dá pra ser dessa forma. Na verdade, o poder no Brasil está na mão do poder econômico. Depois da reunião, quem? Isaac Sidney, nosso amigo, aquele que estava ao lado do Gumota quando o Gumota falou que a CPI não iria acontecer na Câmara. Se o Colombo quiser, será com ele. Após passar pela Febraban, a Febraban manda pessoas, né? Já assistiu aquele desenho que tem tipo assim um túnel que o cara entra de um jeito e sai do outro? É a Febraban. Você entra, né? Sei lá, um Zé Ninguém, você sai um homem. Um homem com H maiúsculo, bonito, garboso, sofisticado. Vá na Febraban. Você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Saiu de lá, nossa, você fica mais bonito. Pele reluzente. Para mulheres, melhor aí do que qualquer tratamento de pele. Mostramos a Haddad que a IOF teria impacto severo no custo de crédito. Eita, eles mostraram pro Haddad, gente. Eles mostraram. Tomou enquadrada. Foi tomar as ordens. Bancos. Aí veja. Itaú vê tributação de bets e criptomoedas como forma de compensar perdas com o IOF. Mário Mesquita, economista-chefe do banco, também defendeu o corte de gasto, né? As ordens, ó. O Itaú mandou cortar gasto e taxa aí a aposta. Taxa aposta, Haddad. Pois bem, né? Veja dia, 28 de maio. O Itaú sugeriu ao governo compensar a perda do IOF taxando as apostas. A conta é simples. Quanto mais o povo aposta, mais o Estado arrecada. Em vez de frear o mercado que cresce à base de vício e endividamento, a proposta é usá-la como pilar fiscal. O problema deixa de ser combatido e passa a ser incorporado. Aí o Itaú, depois que o Itaú deu essa sugestão, adivinha o que aconteceu? Adivinha o que aconteceu depois da ordem do Itaú? Taxa bets pode compensar parte das perdas do IOF de tesouro. Depois do Itaú ordenar, o Haddad aceitou. Esses são os bancos e como eles funcionam no Brasil. Aí aqui é 2 dias depois, aqui é dia 30. A proposta de taxar as bets para compensar a perda do IOF partiu do Itaú, mas foi bem recebida pelo governo. Você entrou e saiu da Febraban, você nunca mais é o mesmo. Eu tô falando, faz bem pra pele, pros ossos. Melhor do que ômega 3. Você fica aí nesse negócio com o mel do sol, vá na Febraban. Separe um dia, compra passagem, vá lá, mas vá arrumado. Não vá feio, não. Não vá aquelas roupas fubenga aí que tu compra aí, sabe? Que tu vai procurando promoção em brechó. Vá bonito. Bote perfume. Você sai outra pessoa. O que começou com uma ideia pontual começa a ganhar contorno de estratégia. Ao vincular parte da arrecadação ao crescimento das apostas, o Estado passa a depender cada vez mais do comportamento de risco e do vício da população. Nesse cenário, a lógica se inverte. Em vez do governo trabalhar para controlar o setor, para combater as bets, combater o vício, o governo vai ter que afrouxar as regras para arrecadar ainda mais. Se é o pilar fiscal do governo Lula, se é por aqui que o governo Lula vai ganhar dinheiro. E nesse movimento, a discussão sobre cassinos, que já está avançada, tende a ganhar ainda mais força. Por quê? Porque vai ser uma nova renda para o governo Lula. Enquanto isso, não há qualquer sinal de que a equipe do Lula esteja olhando com atenção para caminhos estruturais de desenvolvimento, como a exploração da margem equatorial. A escolha parece ser outra: liberar crédito para gerar consumo em apostas, manter a arrecadação e alimentar os ganhos do sistema financeiro, de preferência que no final do dia o povo perca até a casa. Não se trata apenas de uma decisão fiscal, é a construção de um modelo e ele diz muito sobre o tipo de futuro que está sendo considerado. E o que é que isso tem a ver com o Eduardo Bolsonaro? Quando a gente chega lá, vai fazer sentido. Aí você fala, agora eu entendi por que você mudou a ordem das coisas. Sobre as bets, olha que curioso. O namorado da Tabata Amaral, a queridinha dos bancos, a queridinha dos banqueiros, que frequenta lindos jantares na casa da família Bracher. Ah, família Bracher, adoro a família Bracher. Ali, ó, João Campos concede benefícios fiscais a bets. As bets patrocinam todo mundo, né? Aí eu fiquei pensando comigo. Imagina alguém maldoso da extrema direita que gosta de inventar coisas sobre a Tabata, fala que ela é amiga do Lehman.
Imagina alguém maldoso da extrema-direita falar, olha só, né? O João Campos está fazendo isso porque as bets patrocinam todo mundo. Então, as bets, em contrapartida, já que estão recebendo esse desconto, vão pedir para os seus patrocinados falar bem do João Campos. Isso é mentira. O João Campos jamais faria isso. Eu já estou aqui defendendo ele de possíveis críticas da extrema-direita golpista desse país, que não aceita um governador democrático, que quer ajudar as bets. Aqui, ó. Esse é o nosso futuro presidente da República. Ó, quem vem com essa história é fake news. Eu já tô avisando. Ele jamais teria esse interesse. Jamais, jamais. Esse lindo rapaz de olhos azuis, ele jamais faria isso. Jamais. Jamais. Eu boto minha mão no fogo. Virgínia receberia 24 milhões extras da Esporte da Sorte se desse 80 milhões de lucro. O que é 80 milhões de lucro? É o povo perder 80 milhões de reais. Contrato obtido pela Folha detalha a fórmula de remuneração da influenciadora pela Bet. A defesa dela diz que não recebeu bônus, né? O povo não quebrou a esse ponto, né? Um contrato que promete 24 milhões extras por desempenho, com acesso direto aos dados das apostas, não é propaganda, é integração ao negócio. É sociedade disfarçada de contrato de publicidade, é monetização do vício com selo jurídico e aparência de campanha. Por trás está uma estrutura sofisticada, operada por bancos, processadoras, agências e escritórios que transformam dependência em modelo de negócios, todos até então poupados pela CPI. Até um padre lá na CPI das bets, né? Quando eles querem entretenimento, eles pegam os jatos deles e vão viajar. Eles não se divertem jogando o joguinho. A gente precisa jogar luz nisso. O padre aí falando sobre os influenciadores, as pessoas aí que anunciam, né? Atletas. Só o pobre que tá se lascando. Aí o Mesquita, do Itaú, que deu a lei de Haddad, né? Cobra aí das apostas. Não há nenhum espaço para corte da Selic este ano. Assim, o cara é um vidente. Ele não sabe o que vai acontecer, né? Ele não sabe. Às vezes eu não sei. Às vezes tem uma coisa no mundo, mas ele tá convicto. Não vem mexer no juro da Selic. Mesmo para 2026, diz ex-Banco Central, o risco maior é o corte de juros ser postergado e não antecipado. A chance maior é de só cortar juros em 2027. E o curioso é que essa questão do EF, o pessoal tá reclamando que você não pode mexer porque vai dificultar o crédito. Mas parece que não é para mudar o crédito, parece que é para continuar caro mesmo, né? Parece que o pessoal torce para continuar caro pro rentista ficar de boa em casa ganhando dinheiro sem trabalhar. Aí, quase terminando aqui a questão do IOF, aí a gente vai falar do Eduardo Bolsonaro. É assustador o que o PT pensa da gente, diz Stuberger sobre o IOF. Stuberger foi um dos principais cabos eleitorais do Lula, que, né, são aí membros da famosa Faria Lima. A quantidade de comentário que o Stuberger fez em 2022, quantidade de matérias, em especial no Valor Econômico, não tá no gibi. Não tá no gibi. Agora, eu achei curiosa essa postagem, porque esse Brasil Journal aparece numa matéria muito curiosa aí que falava do Banco Master, junto aí com amigos, né, pessoas ali de Minas Gerais que meio que se conheciam. Aí falava do Brasil Journal, falava da Isto É também, né, falava dos empresários mineiros. Aí o que eu achei curioso é, por exemplo, cara, o Stuberger falando do Lula, falando do PT, e colocaram o Tarcísio na capa. Aí eu fui lá a matéria, né, na íntegra. Stuberger disse que o episódio indica o que esperar de um novo governo do PT caso o partido vença ano que vem. Para Stuberger, a reação dos mercados locais só não foi mais forte. Assim, o pessoal não ficou muito desesperado, porque a Faria Lima acha que o PT não vai ganhar. Aí depois ele empaca. Se o Milei conseguiu, o Tarcísio consegue. É isso que segura o mercado, apesar do descontrole fiscal. Então, assim, a galera tá realmente em campanha pelo Tarcísio. A Faria Lima aí quer o Tarcísio a todo custo. É o candidato aí da Faria Lima. Não tem o que fazer, né? Inclusive lá no evento do Derrite tava lá, né? Equilíbrio fiscal, ele e o Zema aí prometendo. Não que você não tenha que ter uma responsabilidade, mas você vê que realmente existe, né, uma boa vontade, né? Um olhar mais bondoso aí pra esses nomes. Aí vamos lá. Vamos agora pra matéria. Calma. Vamos começar aqui pela sanção. Vamos começar pela sanção. Eu não lembrei que começava por aqui. A carta pode ser prenúncio de sanção do governo Trump.
Essa carta aí tá dando o que render. E eu achei curiosa essa matéria, porque quando analisado algumas coisinhas extras, que no primeiro momento pode parecer bobagem, mas um especialista, uma pessoa que trabalha com isso, vê algo a mais, né? Vê o cabelo em sapo. Eu falei, realmente, faz um sentido. Assim, a gente foi falar com uma professora aí, né? Especializada em relações internacionais e tudo mais. E ela tá comentando, destaca algumas coisas, inclusive a data que os Estados Unidos mandaram a carta. E isso tem importância porque ela não tem, como posso falar, uma correlação temporal com o que ela tá falando. Isso chama a atenção. Falando o seguinte, né? Segundo a especialista, a carta pode ser interpretada como um prenúncio de possíveis sanções por parte do governo americano. Basso destacou que o comunicado, aparentemente atrasado, e a CNN, inclusive, coloca em negrito, ó, atrasado, e sem conteúdo novo, porque realmente o que está ali na... Tem alguma coisa assim nova? Essa história do Rumble, essa história, o processo deveria, sei lá, uma carta rogatória, acontecer dessa forma. Gente, isso é algo novo. A carta em si é muito mais a simbologia dela. Enfim, isso pode ser visto como um ato que antecedeu uma contraofensiva dos Estados Unidos. Ela sugeriu que essa ação poderia resultar em sanções não do Poder Judiciário, mas do Poder Executivo americano. Parece que eles, né, os Estados Unidos, dizem: olha, eu mandei essa carta, que na verdade não tem muito sentido agora. Mas ela anuncia que na sequência eu venho com artilharia maior, eu venho com a decisão maior, agora sim, temporânea. A questão é agora do tema do abuso da censura, concluiu a professora. Basso destacou que a Carta dos Estados Unidos chegou com um atraso considerável. As comunicações do Supremo aos Estados Unidos sobre o Rumble ocorreram em fevereiro, mas a resposta só veio em junho. Essa carta chegou tardiamente, né? Então vamos dizer assim, chegou depois do fato. Por que as comunicações que o Supremo fez aos Estados Unidos com relação ao Rumble, elas são de fevereiro? Nós já estamos em junho praticamente. Aí você fala, realmente, ela tem um ponto. Mandar assim é como se realmente quisesse dar uma cutucada, né? Aí, antes da gente falar dos bancos, já falaremos disso, só para divulgar aqui, né? Se você tiver muito dinheiro, se você for uma pessoa muito democrática, talvez você consiga participar do grande fórum do Grupo Esfera, que vai ocorrer ali de 6, 7 de junho. Toda essa gama de lindas pessoas, o Galípolo estará, o Mercadante, Lewandowski, os dois filhos do Jade Barbalho, o Jade é filho, o Helder, nossa, o Dário Durigan, até a mulher do Haddad tá lá. Só a nata do Brasil. E grandes campeões nacionais, o Diego Barreto do iFood, né? O João da CIMED, o Gustavo Pimenta da Vale, os grandes CEO, o Dedé tá lá. Você vai poder ter uma foto com o Dedé, com os irmãos Batista, até a menina do TikTok. Se eu fosse você, tentava arrumar um convite aí pra ir. Vai ser muito bom discutir o Brasil de verdade. Aí chegamos. Chegamos na matéria da Veja de ontem. Efeito ministro. O governo teme que possível sanção a ministro atinja bancos brasileiros. Aí agora, sem nem entrar na matéria, vendo quão poderosos são os bancos brasileiros na hora de chamar o Haddad e mandar ele se controlar, mandar ele voltar atrás em algumas medidas, vendo o poder que os bancos têm, essa manchete já começa a fazer mais sentido, né? Realmente, vai para o governo, realmente tem motivo, né? Porque se vai impactar os bancos, aí Lula nem dorme. Aí Lula nem dorme. Acho que Lula gosta mais de banqueiro do que a da Janja. E olha que ele gosta da Janja, viu? Sob reserva, o corpo jurídico de diferentes ministérios e do Palácio do Planalto recebeu nos últimos dias ordens para mapear possíveis consequências para empresas e autoridades diversas, caso o ministro, de fato, né, seja alvo de sanções com base na lei Magnitsky. A preocupação do governo é que grandes bancos nacionais que operam nos Estados Unidos e fazem transação em dólar possam, de alguma forma, ser penalizados na esteira da briga entre o governo americano e o juiz. Tiver sanção, no dia seguinte tá lá o Haddad na Febraban. Tá lá na Febraban pra saber, e agora, Haddad? Vai fazer o quê? Fazer o quê? A gente não pode deixar o Dedé na chuva. Mas de jeito nenhum, nem a família Moreira Salles. Senão a gente vai pra rua.
Se a família Muraçá for prejudicada, temos que ir para a rua. Família Setúbal também. Ninguém toca nos nossos banqueiros. Patrimônio nacional. O cenário chegou à mesa de Lula depois que, em combinação prévia com o Eduardo Bolsonaro, o Corey Mills aproveitou a audiência, né, para questionar lá o Marco Rubio. Todo mundo já sabe dessa história. Entre as possíveis punições administrativas ao magistrado estariam a impossibilidade dele utilizar cartões de crédito de bandeiras americanas, ser impedido de viajar aos Estados Unidos e colocar entre os alvos de sanções o escritório de advocacia de seus familiares e uma empresa de consultoria e treinamento que tem a esposa e os filhos dele como sócios. O imbróglio acendeu o sinal amarelo no Planalto, porque, a depender da extensão da canetada, a penalidade ao ministro pode implicar em multa a bancos brasileiros que estariam, em casos específicos, sujeitos ao ordenamento jurídico americano. Pelo diagnóstico do governo, funcionaria assim. Mesmo que o ministro não tenha um centavo em contas correntes nos Estados Unidos, bancos brasileiros que operam em território americano poderiam sofrer multas se transacionassem com o ministro ou com familiares e empresas ligadas a ele. O precedente mais próximo, mapeado pelo Executivo, ocorreu há cerca de 15 anos, quando o Banco do Brasil foi multado pelo governo americano por permitir que uma pessoa sancionada utilizasse uma conta dela em uma agência da instituição financeira nos Estados Unidos para receber valores. Especialistas consultados por Veja dizem que uma prática comum entre instituições financeiras é fechar as contas de pessoas penalizadas pela Magnitsky para evitar futuras dores de cabeça. Tá no Magnitsky? Irmão, pega teu dinheiro e vai embora daqui. Na boa. Eu não te quero no meu banco. Só que, né? A gente não tá falando de... Eu não tá falando de, sei lá, de qualquer pessoa. Entre interlocutores que acompanham a situação dentro do governo, a avaliação é que os desdobramentos de uma eventual sanção ainda são imprevisíveis, mas os bancos, ainda que pressionados por eventuais multas, não retirariam o ministro da sua lista de correntistas, né? Porque também os bancos vão ter que escolher, né? Eles vão ter que deixar alguém descontente. Os bancos vão ter que deixar alguém descontente. Tá ficando tenso o cenário, né? Eu já tô começando a ficar tenso. Eu já tô começando a ficar, meu Deus do céu, o que vai acontecer nesse país? Se alguma coisa acontecer, enfim. Ai. Haja coração. Agora, com a pressão dos bancos do IOF na mesa, que você acabou de ver ali, né? Inclusive o Haddad abraçando essa magnífica ideia do Itaú de taxar as bets. Você entende essa preocupação do governo com os grandes bancos? Você entende agora? Você entende agora? Aí vai vir alguém maldoso. Vai vir. Sempre tem alguém da STM e falar: ai, essa preocupação aqui do Lula veio porque a Febraban cobrou a Haddad. Já tá cobrando a Haddad desde já. Não, gente. Não. Pelo amor de Deus. O que mais vai acontecer? Folha de São Paulo aí veio falar, rapaz, que a corte abriu inquérito contra Eduardo após se queixar de inação no Itamaraty. Bom. O ministro decidiu abrir um inquérito. Eu achava que o inquérito ia ser aberto porque o Lindenberg pediu e a galera achou que fazia sentido abrir, né? Algo técnico. Mas, segundo a Folha de São Paulo, mas deve ser técnico também, né? Enfim, né? Após o ministro do tribunal se queixarem do que consideraram falta de ações do Itamaraty no caso. De acordo com relatos feitos à Folha, sob condição de anonimato, o ministro, né, a galera lá, criticaram em conversas reservadas com outros integrantes da cúpula do judiciário o fato do Ministério das Relações Exteriores não ter se manifestado após a fala do Marco Rubio. Na avaliação de parte dos ministros, as ameaças mereciam um posicionamento mais enfático da chancelaria. Até o momento, a parte tem mantido silêncio para evitar, segundo auxiliares de Mauro Vieira, prejudicar gestos, né, que estariam sendo feitos para evitar que o ministro seja alvo de medidas punitivas de Washington. A explicação da Itamaraty aos ministros sugere que a diplomacia não pode se precipitar em declarações públicas se acredita que ações discretas podem ser mais exitosas. E o pior, eu vou ser até sincero, eu acho que o Itamaraty meio que tá certo nesse caso. Porque realmente, gente, se tu tá tentando resolver, se tu acha que tem como resolver, tu vai brigar,
Ou tu vai tentar resolver primeiro? Porque se tu briga, a chance de resolver fica muito baixa. É porque eu acho que os caras não estão acostumados, né, nesse cenário, que normalmente é só passar o trator. Nesse caso, não tem como passar o trator. O integrante da corte afirmou sob reserva que a abertura do inquérito também será uma resposta à escalada das ações de Eduardo Bolsonaro. Aí olha que curioso, né? Esse ministro, que a gente não sabe quem é, disse que a inação de Aras na PGR durante o governo Bolsonaro deixou como lição a importância de se investigar atos contra as instituições. Ai, chega meu coração a ficar apertado, viu? Saudade do Aras. O Aras é aquele exemplo de vida que o pessoal fala, olha, aproveite. Você nunca sabe o dia de amanhã. Dê um beijo na sua mãe, dê um abraço ao seu pai. Porque talvez pode acontecer o pior. A gente tinha o Aras e não sabia aproveitar, hein? Ficava ali, o petista na PGR. Saudades, e o Aras? Que saudade que eu tô do Aras. Após a publicação da reportagem, Aras disse em nota que sempre se pautou por critérios técnicos, mesmo ciente do peso das paixões políticas na vida pública. Tradução: o Aras, no ditado popular, né, tancou todas as pressões políticas. Eu falei, não, velho, não. Não vou me curvar para essas pressões. O homem é a lenda, viu? Aras foi a lenda da PGR. Igual a Aras, nunca vai ter outro. As críticas do Supremo Itamaraty se juntam às de uma ala de ministro do governo Lula, que também pressiona a pasta por uma relação política à altura. A galera só sabe agir de forma belicosa. Ai. Aí, rapaz, ontem aí começaram a aparecer diversas pessoas aí. Quer dizer, isso aqui eu não sei nem de que dia é, na real, viu? Isso aqui apareceu ontem pra mim. Eu achei muito bacana, né, essa fala aqui. Eu vi a Tsuki postando lá no Twitter. Esse cara é deputado federal, mas ele não é deputado pelo PL. Ele acho que PDR, o partido dele. E na minha lista tá os que são do PL, né? Não sei. Só pra me deixar nervoso. Enfim. E aí o Dr. Frederico, ele vai comentar sobre essa questão do Eduardo Bolsonaro, né? Deputado federal, que nem no PL é. Veja só. Por que parte da direita silencia sobre Eduardo Bolsonaro? Justamente nesse momento em que, com seu esforço, sua coragem de se licenciar do mandato de deputado federal, de se autoexilar nos Estados Unidos, pois sabe que seu passaporte será retido e ele não poderá mais fazer esse trabalho tão importante de relações internacionais, no momento em que Eduardo Bolsonaro está buscando apoio e conseguindo dialogar com altas lideranças e altas autoridades do governo dos Estados Unidos, e nesses diálogos levar a situação crítica em que o Brasil vive um verdadeiro estado de exceção, onde existe a censura, a abolição de direitos básicos do cidadão, uma verdadeira ditadura em uma parceria do poder judiciário com o poder executivo. E Eduardo Bolsonaro vem conseguindo grandes avanços, junto com a percepção do governo norte-americano de que as empresas e cidadãos americanos também estão sofrendo essa censura da parte do poder judiciário do Brasil. E os resultados já são concretos. O secretário de Estado, Marco Rubio, já publicou que autoridades estrangeiras que causam censura a cidadãos e empresas norte-americanas perderão seu visto. É interessante que não há listinha, porque só vão saber que perderam o visto na hora que tentarem entrar no solo americano. E essa é uma grande vitória. E, além disso, o próprio secretário Marco Rubio já informou que é possível que Alexandre de Moraes venha a sofrer os efeitos da Lei Magnitsky, com importantes impactos na sua vida pessoal e financeira. E muitos influenciadores políticos
grandes lideranças da direita não apoiaram Eduardo Bolsonaro, não divulgaram esse fato importante e, além disso, Alexandre de Moraes, que sempre sobe o tom, acatou uma denúncia da PGR e abriu um inquérito para processar o Eduardo Bolsonaro em mais um absurdo da ditadura judiciária do Brasil. E, mais uma vez, muitos importantes influenciadores, políticos e líderes da direita não falaram nada, não o defenderam, fizeram o silêncio. Será que projetos de interesse pessoais estão acima da nossa nação? Esse é o momento de unirmos e buscarmos apoiar o Eduardo Bolsonaro para que, junto com o governo americano, consiga permitir que nós tenhamos um pouco mais de força para avançar em pautas importantíssimas, como a anistia e a elegibilidade do presidente Jair Bolsonaro. É isso que precisamos nesse momento. Vamos ficar de olho em quem realmente está pensando no país e não nos seus próprios interesses. Meus amigos, estamos diante de um momento delicado. Caiu o braço? Não, né? Acho que não caiu o braço, assim, né? Não precisava gravar um vídeo desse tamanho, né? Pra falar em nome de Eduardo Bolsonaro nos últimos dias, mas... a galera podia, né, dar uma forcinha, né? Ontem, por conta de algumas pressões, algumas falaram. Agora teve um rapaz que ele tá de pirraça. Tem um que tá de pirraça, porque o povo foi pra cima dele, ele não vai falar, ele não quer de jeito nenhum. Eu fiquei, mas rapaz, o bicho é brabo mesmo, viu? Ai, esse menino, não diga nada. Aí, que curioso, né? A Bela Megali de novo veio lá falar do Eduardo. Eduardo entra em campo para evitar que Michele Tarcísio concorra à presidência em 2026. Manchete até então, nada demais. Agora, o curioso é o texto, né? Que fala o seguinte: Eduardo surpreendeu boa parte de lideranças da direita e aliados ao sinalizar o seu plano de concorrer à presidência mais de um ano antes da eleição de 26. Plano? Agora Eduardo já tem um plano. Ele já tem um plano. Rapaz, que onda é essa, viu, bicho? O cara agora tem um plano de ser presidente da República. Tão forçando a barra, viu? Eduardo, no entanto, deixou evidente para aliados próximos que não permitirá que nenhuma pessoa, além dos filhos, herde o capital político do pai na eleição para a presidência. Pronto. Sabe, é aquela matéria que parece que só vai fortalecer aquele posicionamento que a galera é revoltada, né? Não aceitamos ninguém fora da família. É um negócio assim que eu falo, rapaz. Que coisa, viu? Eu fico de cara da boa vontade, assim, da boa vontade da galera aí pra falar esse tipo de coisa com a imprensa. O Mário Frias ontem comentou o seguinte: conhecer a história do Brasil é se blindar contra a manipulação. A pátria não se salva com discursos bonitos, mas com sacrifício, estratégia e coragem. Não foi ego, mas a gratidão e os princípios firmes que sustentaram quem realmente lutou por nossa liberdade. Aqui é Jair Bolsonaro. Por vocês, por nós, pelos nossos filhos e netos, por um Brasil digno, soberano e livre. Ontem também eu vi esse negócio aqui do André Fernandes, até compartilhei. Esse tipo de vídeo me toca, né? Aí eu pergunto pra vocês, é de pedir demais algo assim, sabe? Um posicionamento desse, assim, não precisa ser sempre, não. Não precisa ser sempre, não. Não é um negócio assim pra fazer todo dia. Não quero que isso aqui aconteça todo dia. Mas quando você tá assim diante de um evento, quando você tem assim uma oportunidade... Porque eu acho que uma manifestação como essa, do André, eu acho que ela ajuda a fortalecer o grupo como um todo. E eu acho que a gente tem que trabalhar, né, em termos de grupo. Fortalecer o grupo. O presidente Bolsonaro está crescendo, a direita está crescendo, vocês estão se mobilizando, não estou... E é com essa garra que nós venceremos. Muita gente chegou até para dizer assim: André, cara, sai de Bolsonaro, sai de perto dele, porque tu cresceu, tu é maior, tu é um presidente muito além do Bolsonaro. E eu sempre tenho dito, lá em 2018, aliás, em 2017, eu era um estudante, apenas um estudante, que tinha alguns vídeos nas redes sociais que viralizavam. E o presidente Bolsonaro reconheceu e me chamou. Ele me fez estadual mais votado, depois federal. Se hoje eu estou aqui, é porque o homem Jair Messias Bolsonaro reconheceu meu talento lá atrás. E eu serei eternamente grato ao nosso presidente Bolsonaro.
E eu finalizo aqui, fazendo um coro com todos vocês. E ele faz o coro aí com o pessoal, né? A pessoa assim reconhecer, vez ou outra, falar, cara, a gente chegou até aqui, né? Graças a algumas pessoas, não se colocar, né, como a pessoa mais importante do Brasil. Mas não, cara, vocês, aqui não sou eu, André, não, são vocês, sabe? Dá um carinho também na militância, vez ou outra. O povo parece esquecer, velho. A galera não pensa que, assim, se eles têm milhões de seguidores, na verdade, eles têm porque são milhões de pessoas comuns que no trabalho de formiguinha, uma a uma, estão ajudando essas pessoas a terem esses números. Porque seguidores não são algo assim pra sempre. Não é algo permanente. Lula perdeu 1 milhão de seguidores. Se as pessoas ficarem com raiva de você, ele deixa de seguir. Assim, ser um pouco mais grato, sabe? A militância, parar pra ouvir o que o povo às vezes diz, o que as pessoas comuns dizem nas redes sociais. Pra sentar, explicar, não sair bloqueando perfis, bloqueando gente porque tá agradecendo o Eduardo Bolsonaro. Tem uma galera que realmente, assim, o ego subiu pra cabeça. Você fala assim, rapaz, aí, é demais, viu? Aí falando sobre a direita, são as coisinhas curiosas que teve nos últimos dias. Eu tinha comentado sobre o debate, né? A vergonha que o menino do MBL passou. Aí a turma do MBL veio falar que é fake news, que ele nunca foi do MBL. Tem até o menino aqui, ó, Henrique. Ele nunca foi do MBL. Aí eu toco a pergunta, como é? O Wilker nunca foi do MBL? Aí vê só, né? Depois que eu postei, vem lá o Junito do MBL. Quem agora quer dizer que o Wilker é do MBL? Quem vai votar no Wilker na próxima eleição serão os bolsonaristas. Aí vem lá um membro do MBL, Orlando. Que pai é isso aí? Um mentiroso compulsivo, vagabundo, canalha. Mas vamos falar sobre o Wilker. Jogou o MBL aos leões para se cacifar junto ao bolsonarismo. Assinou de todas as formas e agora está sendo chutado pelo bolsonarismo. O fim do oportunista burro é esse. Bom, o mesmo Orlando Lima, dia 29 de novembro de 2024. Ele, tá vendo aqui, né? Wilker, sem medo de ser cancelado. Qual é a sua sincera opinião sobre o Wilker? Qual é? A opinião sincera do Orlando. Todos sabem a crítica anterior que eu fiz ao Wilker, porém, alguém duvida de seu direitismo e anticomunismo? Alguém duvida de sua coragem? Coragem! Se ele inevitavelmente será candidato, eu gostaria que fosse pela missão. Eu quero ele aqui no MBL. Chega de perder espaço para o PL por discordâncias aqui e ali. Mas não para aí não. Essa postagem, 1º de dezembro de 2024. Depois, né, que o Orlando falou, eu quero você aqui no MBL, Wilker. Durante conversa no podcast Três Irmãos, o Wilker sugere possível candidatura a deputado. Sugiro isso desde 2022, quando comecei meu trabalho político na internet, nunca foi segredo. Mas parece que para meus opositores a solução é a gente deixar nossos excelentes políticos lá e não ocupar aquele espaço jamais. Aí o Kamikam pergunta, viria pelo partido Missão do MBL? Sim, ele vai acelerar com Chico Linguiça. Aí, rapaz, 26 de agosto de 2022. Kim Kataguiri postando, ó, seja bem-vindo ao grupo que mais enfrenta corruptos, vagabundos e quadrilheiros, o Wilker. Valeu, Kataguiri! Tamo junto, irmão! Mas não, o Wilker não é MBL, não! É fake news! Kim pai é um vagabundo mentiroso compulsivo. Isso é MBL, velho. Isso é MBL. Vocês são uma piada, bicho. Vocês são uma piada. Tá pra nascer um grupo que faz mais aposta errada do que o MBL, viu? Tá pra nascer o grupo. Tudo que esses caras apostam e botam a mão dá errado. Minha Nossa Senhora, bicho. Tá pra nascer, viu? Vocês são oportunistas demais e só dá errado. Olha, no dia que os pais e mães nesse Brasil começaram a realmente fiscalizar o que os filhos acompanham na internet, o MBL acaba em 3, 4 anos. Porque tem um momento de permanência. Se você olhar para apoiar, é um fluxo aí de 3, 4 anos, que é o tempo do menino crescer, né? Deixar de ser abilolado. Deixou de ser abilolado, deixou de ser o MBL. A turma aí tá dando sorte porque tem muito pai e mãe relapso. No dia que as crianças aí pegar de perto, as crianças deixam de apoio ao MBL, que é a principal, né? Pega ali de 13 a 16 anos, é a base de apoio do MBL.
uma gritaria na internet, aí finge lá que tá dando poder por menino e o pessoal acredita. Mas vamos lá, vamos falar de mais umas coisinhas. Voltando a falar até as uma do início, nossos amigos banqueiros. Veja as notícias dos últimos dias, antes da gente chegar em outro patamar. E vamos tentar focar no mundo real, não no mundo da utopia. Correios abre licitação para contratar carros de luxo para a diretoria. Que boa, mas realmente o diretor não pode andar num Fusca, nem num 1.0. Mas a Veja começa falando que o Correio está quebrado. Quebrado! O Correio abriu licitação para fornecer diretores por 30 meses 4 veículos de luxo com motorista e combustível incluso. Quebrado quanto? Segundo o Metrópolis, o Correios registra um prejuízo de 1,7 bilhão no primeiro trimestre. Não é no ano todo não, viu? É só no primeiro trimestre. Calma que o ano só está começando. Desde que os dados começaram a ser divulgados em 2017, esse foi o pior começo de ano da empresa. O valor é 115% maior que em 2024. Ou seja, dobrou a meta. Dobrou a meta. Lula realmente é a Dilma. São a mesma pessoa. Aí, nesse cenário, o pessoal já tá puto da vida com Lula. Aí se depara com essa notícia também. Estatais patrocinam eventos que promovem Lula e dão palco a presidente. Aí eu falei, né? Que estatais são essas? 6 maiores estatais, controladas pelo governo, ampliaram suas verbas de patrocínio no terceiro mandato. Petrobras, Caixa, Banco do Nordeste, BNDES, Correios. O Correios aí que tá quebrado. Aí a Folha relembra que os patrocínios das estatais também cresceram em relação a 2022, último ano do governo Bolsonaro, quando foram contratados 275 milhões. Também valores corrigidos. Qual valor não era Lula? 1 bilhão. Quase 4 vezes maior. Então, assim, o problema é a empresa ou quem está administrando ela? É a empresa ou quem está administrando ela? Aí, se você não quiser mais ter o problema, né, de se preocupar com quem será o presidente de turno, você pode vender. Tem gente sempre querendo comprar. Nosso amigo Dedé tá aí, ó. Ou tu acha mesmo que uma empresa do porte... Vamos ver as empresas, ó. Caixa. Tu acha que a Caixa vai ser comprada por quem? Pelo Luciano Hang? A Petrobras vai ser comprada por quem? Pelo Nelson Piquet? Pelo de carro, né? Vai comprar a Petrobras. Tu acha que ele vai ter dinheiro pra comprar? O Banco do Brasil vai ser comprado por quem? Valeu, uma empresa de direita. Cantor Leonardo. Vai ser o Leonardo que vai comprar. O Banco do Nordeste vai ser o Gustavo Lima. O Correio vai ser o Pablo Marçal. E o BNDES, não sei, vai ser um pequeno produtor rural, super conservador. Vai ser isso. Quem que vocês acham que tem dinheiro para comprar as empresas desse tamanho, desse porte? O que vocês acham na hora de vender? Na hora de vender, os possíveis compradores é aqui, os nossos amigos. Eletrobras já contratou, viu? Já contratou o BTG do Dedé para a venda da eletronuclear. Mas calma que vai ficar melhor. Vai ficar melhor. BTG é o mais novo acionista da Light, após comprar a fatia do banqueiro Daniel Vorcaro na elétrica. O Vorcaro é do Banco Master. Comentei no TC News como o banco sempre gostou de negócios no setor de energia e pode trazer novas perspectivas para a empresa. Mas a gente vai voltar para falar da eletronuclear. Calma. Esse Dedé tá imparável. O Goldman dos trópicos, como apelidou o Financial Times, está redesenhando a espinha dorsal da infraestrutura do Brasil, sem enfrentar resistência ou questionamentos. Resta saber quantas posições ele ainda sobe do ranking da Forbes quando o governo Lula encerrar. No fim, talvez o projeto de nação esteja de pé, sim. Só esqueceram de avisar a população que o escreveu. Cuidado ao passar pela caça do BTG. O Dedé pode acabar comprando você. Aí tá aqui, ó. Vamos voltar para a eletronuclear. Eletrobras negocia a venda de participação minoritária na eletronuclear. Empresa controlada pelo governo, que é dona das usinas nucleares de Angra, segundo a Bloomberg, né? Companhias chinesas estariam avaliando a operação. Então, Dedé está ajudando a vender o Brasil para a China. O Dedé tá demais. E Dedé danado.
O homem não para, o homem não para, o homem não para. Mais do que os valores financeiros envolvidos na operação, o que está em jogo é controle. Quem define os rumos da política energética não apenas toma decisões técnicas, estabelece prioridades nacionais, condiciona escolhas futuras e, em última instância, determina os limites da autonomia de um país. Você pode desligar o país, você dá um migué lá que tá dando... deu um erro aqui na plana, eita, prejuízo, meu Deus. Nunca se sabe, né? Gente, esse é o mundo real. Esse é o mundo real. Esse é o mundo real. No mundo real, US Steel permanecerá nos Estados Unidos e formará parceria com a Nippon, diz o Trump. O setor energético é crítico. O siderúrgico, que é menos crítico, o Trump já não tá deixando botarem a mão. Até porque, como é que tu quer ser uma potência militar, que é os Estados Unidos, se tu não tem aço? Se tu depende de outro país para você ter aço. Como é que tu vai construir qualquer coisa que seja sem aço? Me diz. Como que você vai ter um exército sem aço? Me diz. Segundo o presidente dos Estados Unidos, as duas empresas chegaram a um acordo para formar uma parceria planejada que criará pelo menos 70 mil empregos. A Nippon queria comprar. O Trump não deixou. O Biden não deixou. A Nippon anunciou que vai investir uns 4 bilhões nos Estados Unidos. 70 mil empregos que serão gerados nos Estados Unidos. Quanto vocês acham que vai pagar para trabalhar na empresa dessa? Quando é que deve pagar para um cara que trabalha na caldeira no Brasil hoje? Vamos botar assim, numa empresa boa deve ter ganhando uns 10 mil reais. 10 mil reais. Então acho que o cara vai ganhar 10 mil reais? Porque 10 mil reais vai dar 2 mil dólares. É curioso isso também, né? Tu vendo assim, as multinacionais, elas fecham as suas fábricas nos Estados Unidos, não porque outros países são mais eficazes, mas porque eles conseguem pagar um salário muito menor para as pessoas. E aí a justificativa, então vai ter um produto mais barato, né? Mas você tem um produto mais barato, mas seu salário também vai ser menor. Porque você não tem um emprego qualificado. Trump tá tentando aí dar uma sacudida, e acho que Trump tá servindo como exemplo para falar, ó, pessoal, o mundo, ele não é, ele é meio complexo, mas também não é tão complexo assim. A gente precisa ter bons empregos no nosso país. Pode parecer assim meio estranho, mas a gente precisa de bons empregos no nosso país. Bons empregos. Para o povo poder ter renda. A gente não pode deixar tudo do lado de lá. Só que no Brasil você tem um PT, parceiro dos bancos. Parece até que o PT quebra as estatais de propósito. O povo pedir para vender para no final do dia o banco comprar. Lá fora e no governo Bolsonaro você vê o tratamento foi totalmente outro. Os resultados também. Aí esse governo Trump, estatista, interferindo em mil coisa, as tarifas, colocando limite até no preço de medicamento para baratear medicamento pro povão. Inflação lá caindo e a renda da população subindo. A renda que teve maior crescimento. Renda pessoal mensal varia 0,8. O esperado era 0,3. Quando foi a última vez que tu ouviu a notícia que a renda familiar, né, a renda do brasileiro aumentou? Eu tava organizando o Atlas, né? Porque hoje é dia 1º, então eu tenho que tá pronto, né? O mundo real não me espera. É só pra mostrar aqui pra vocês. Aqui, ó, maio. Vou botar aqui, ó, só pra vocês verem. Liga isso aqui, ó. Tá. Empobrecimento programado. Acho que tá aqui. Deixa eu ver se é essa. Não. Onde foi que eu botei? Aqui, ó. Rendimento real dos brasileiros cai pela primeira vez em 2 anos. Essa notícia do Brasil de Lula. O rendimento, o salário está caindo. Nos Estados Unidos, o salário está aumentando. O que está acontecendo, hein? O que está acontecendo? Será que não é o momento de a gente sentar e começar a pensar um pouquinho? Às vezes é fora da caixinha, sem achar que tudo são dogmas inquestionáveis. Será que não está na hora de a gente olhar dessa forma? Um exemplo, a gente comentou agora no mês de maio, Roberto Campos Neto, além de trabalhar no Nubank, ele,
assumiu uma vaga no Conselho do Fórum Econômico Mundial. O Klaus Schwab pegou um ex-presidente do Banco Central Brasileiro para botar no Fórum Econômico Mundial. Olha para isso daqui. Lagarde discutiu saída antecipada do Banco Central Europeu para chefiar o Fórum Econômico Mundial. Diz o Klaus Schwab. Você está vendo que tem um padrão? Você está vendo que o Klaus Schwab está indo atrás de banqueiros. E não é qualquer banqueiro. São banqueiros que presidem bancos centrais. Olha tudo que a gente viu de banco ao longo do vídeo de hoje. Inclusive a preocupação do governo Lula com bancos. Eu acho que a gente tem que começar a refletir um pouquinho sobre os bancos. Começar a refletir um pouquinho sobre banqueiros. O que o Roberto Campos Neto fez, deixou de fazer também, hein? Se deixar o Banco Central Europeu para comandar o Fórum Econômico, confirmará o que já está nas entrelinhas há muito tempo. A política monetária europeia vem sendo conduzida não para servir aos países membros, mas para alinhar o continente às diretrizes de uma ordem supranacional que opera de fora para dentro. Roberto Campos Neto é um grande fã, um grande entusiasta da Agenda Verde. Para mim isso é tudo muito estranho. E para terminar, a embaixadora da União Europeia disse que a agenda nunca esteve tão alinhada com o Brasil. Imagina, né? Investimento sustentável. A Yara vai no ponto. O Brasil nunca esteve tão alinhado com o globalismo. É isso que está acontecendo. É isso que está acontecendo no Brasil. Enfim, né? Tem dois caminhos, né? E pior que... Olha, eu nem pensei... Eu tô vendo aqui agora. Eu não fiz de propósito, né? Você tem a esquerda, o Lula... Você tem direita, né? Mas se bem que direita é que a imagem de baixo... Mas que é a imagem de baixo, né? Esquerda e direita. Você pode escolher esquerda e direita. Você escolhe aí qual lado você ia caminhar. Ou pela esquerda ou pela direita. Eu acho que pela esquerda a gente vai seguir aí sendo subalterno aí de interesses internacionais, né? Do Lula eu não vou esperar muita coisa. Enfim. Vou mandar os vídeos que eu dei play do Frederico e do André Fernandes lá no Telegram. Link tá sempre na descrição. Eu não mandei ontem o vídeo do Dorix. Eu acho que eu baixei. Esqueci de mandar. Vou ver se mando lá hoje lá. O pessoal tava me pedindo. Algumas pessoas estavam me pedindo. Enfim. Se você gosta do meu trabalhinho, quiser me ajudar um pouco mais, passa no canal, tem um Tony Valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas Brasileiro, kimpay.com sem BR. Amanhã, né, estamos de volta, nos vemos segunda-feira, não domingo, hoje é a rebarba de domingo, né? Mas vamos ver como é que a semana vai começar. Vamos ver. As próximas 2 semanas tem cara que serão animadas. Ou não, né? Vamos ver. Eu espero que sejam semanas felizes, não tristes. Aquele grande beijo e abraço. Vejo vocês amanhã. Fui!